algo que reconhecemos imediatamente quando alguém descreve o que estamos a viver sem que tenhamos dito nada. Essa sensação de que alguém finalmente percebeu. É isso que espero que aconteça aqui enquanto ouve estas palavras com atenção. Existe uma experiência que muitos de nós conhecemos bem, mas que raramente nomeamos em voz alta. É a sensação de estar a trabalhar, a persistir, a fazer o que sabemos que devemos fazer. E ao mesmo tempo, sentir que nada se move. Como se estivéssemos a remar com toda a força num barco que está ancorado. O esforço é real. O cansaço também. E os resultados parecem sempre ficar aquém do que esperávamos mês após mês, ano após ano, sem que consigamos perceber por quê. Talvez reconheça este peso, num domingo à tarde com a casa em silêncio depois do almoço, sentado numa cadeira com uma chávena de café que já arrefeceu na mão, a olhar pela janela para o jardim ou para a rua, a pensar que há 10 anos esperava estar noutra fase da vida. Não necessariamente diferente por fora, com mais dinheiro, ou mais estatuto, ou mais reconhecimento público. Apenas mais resolvido por dentro. Com menos perguntas sem resposta. Com menos esta sensação persistente de que algo ficou pendente e nunca foi verdadeiramente tratado como uma ferida que cicatrizou por fora, mas que ainda dói quando se aperta no sítio certo. E cansa de verdade. Não é fraqueza sentir assim. Não é ausência de fé. É ser humano inteiramente humano, carregado de esperanças que o tempo ainda não cumpriu. E há uma diferença enorme entre desistir e estar exausto de esperar. A maioria das pessoas que ouve estas palavras não desistiu. Continua a fazer o que tem de fazer, continua a cumprir as suas responsabilidades, continua a aparecer todos os dias onde tem de aparecer. Apenas chegou a um ponto em que continuar custa mais do que antes costumava custar. Um ponto em que a mesma determinação que antes era natural, agora precisa de ser construída de manhã, antes de sair de casa. Houve uma época em que eu próprio me sentava ao fim do dia com os papéis espalhados à minha frente, e uma sensação crescente de que por mais que fizesse o caminho, não avançava. Não havia crise visível. Não havia causa aparente que eu pudesse apontar com o dedo e dizer: este é o problema, é aqui que está o nó. Havia algo mais subtil e, por isso, muito mais desgastante. A discrepância persistente entre o esforço investido e o resultado visível. Trabalhava, orava, tentava de formas diferentes. Ajustava a abordagem quando via que algo não estava a funcionar. E o próximo passo parecia sempre exigir mais do que o anterior havia prometido devolver. Essa discrepância, quando se prolonga no tempo, é uma das experiências mais pesadas que alguém pode carregar. Porque não é preguiça, não é desorganização, não é falta de vontade nem de comprometimento. É persistência sem visibilidade. É semear continuamente sem ver qualquer rebento a aparecer à superfície da terra. E quando não vemos crescimento durante tempo demasiado, a tentação mais natural e mais perigosa é concluir que algo correu mal conosco, que fizemos algo errado, que há uma falha fundamental no nosso caráter ou na nossa fé, que está a impedir as coisas de avançar como uma válvula fechada que não deixa a água passar. Construímos casos inteiros contra nós próprios, argumentos elaborados e detalhados, baseados no silêncio e na falta de resposta visível. Mas há uma palavra nos Salmos que tem voltado a mim vezes sem conta ao longo dos anos,
especialmente nos momentos em que esse caso interno contra mim mesmo começava a ganhar força. É simples, mas carrega um peso enorme quando se está neste lugar de espera prolongada. O salmista diz: os meus tempos estão nas tuas mãos. Não o tempo como conceito abstrato e vago, como algo que nos escapa e não controla. Os meus tempos no plural, cada estação nomeada, cada fase reconhecida e sustentada por Deus. Isso significa que aquilo que está a viver agora, esta espera que parece não ter fundo, esta estação que parece demasiado longa para ter propósito, não está fora do alcance de Deus. Está dentro das suas mãos. Mãos que conhecem o peso exato do que carrega e que não tremem com ele. Mas há algo que ainda não dissemos sobre esta espera, e importa muito dizê-lo. A maioria de nós foi ensinada de forma implícita ao longo de anos de mensagens religiosas bem intencionadas, mas incompletas a interpretar a espera como sinal de que algo correu mal. Se estou à espera, é porque fiz algo de errado. Se não estou a ver resultados, é porque a minha fé falhou em algum ponto crítico. Esta interpretação parece humilde à superfície. Parece até espiritual, como se estivéssemos a reconhecer os nossos limites e as nossas falhas de forma honesta. Mas frequentemente é simplesmente incorreta. E o peso que coloca sobre as pessoas que já estão cansadas é desnecessário, injusto e contraproducente, porque nos desvia da pergunta que realmente importa fazer. Pense numa semente. Quando a planta na terra, o que acontece durante semanas não é visível a quem passa pelo jardim. Não há nada a mostrar a ninguém, nenhum progresso que se possa fotografar ou partilhar. A semente está a absorver umidade e a quebrar a sua própria casca por dentro, a enviar raízes para baixo, para zonas de solo que nunca ninguém vê antes de qualquer coisa aparecer à superfície. O crescimento real acontece no escuro abaixo da linha, do que é visível antes de qualquer resultado aparecer à vista de quem passa no caminho. E se a lógica de Deus com a vida humana funcionar exatamente da mesma forma, e se as estações em que sentiu que nada avançava fossem precisamente as estações em que mais estava a acontecer dentro de si, não, apesar do silêncio exterior, através do silêncio exterior, porque há coisas que só crescem onde não há barulho suficiente para as distrair, onde não há reconhecimento que as faça crescer demasiado depressa e, portanto, de forma frágil, onde a ausência de resultados visíveis obriga as raízes a irem mais fundo do que iriam se o crescimento superficial tivesse chegado cedo demais. Conheço um homem que passou quase 12 anos num trabalho que lhe dava estabilidade financeira, mas nunca lhe deu sentido. Levantava-se todas as manhãs antes das 7, conduzia o mesmo percurso pelas mesmas estradas, cumpria suas funções com genuína responsabilidade e sem queixas que chegassem aos ouvidos de ninguém. Por fora, tudo parecia normal e até organizado. Por dentro, havia uma inquietação que não conseguia calar, não com trabalho, não com distração, não com as coisas que normalmente servem para abafar esse tipo de voz interior. Não era a ambição de ter mais ou de ser reconhecido mais amplamente. Era algo mais fundo e mais honesto do que isso. A sensação firme de que estava no sítio errado a fazer uma coisa boa, mas não a coisa certa para a sua vida. E durante esses 12 anos aprendeu coisas sobre si próprio que nunca teria aprendido num caminho mais fácil, ou mais diretamente recompensador. Aprendeu a ser paciente quando nada respondia de imediato. Aprendeu a ouvir antes de falar, porque quando não se tem o poder da posição, aprende-se o poder da escuta.
Aprendeu a distinguir entre o que é urgente e o que realmente importa, uma distinção que parece simples, mas que muito poucas pessoas sabem fazer com consistência. E quando o caminho finalmente se abriu, tinha exatamente o que precisava para o percorrer com sabedoria e sem se perder no meio do que chegou. A espera não o estava a punir, estava a formá-lo para o que se seguia. Isso não torna a espera agradável nem fácil de atravessar. Não estou a dizer que deveria gostar de estar neste lugar, ou que o desconforto não é real e legítimo. O profeta Isaías foi honesto sobre o custo verdadeiro da espera, quando escreveu que os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A promessa pressupõe o cansaço como ponto de partida. Pressupõe que houve um momento real concreto em que as forças faltaram mesmo. A renovação só faz sentido como promessa a quem já se esgotou de verdade, a quem já sabe o que é acordar sem a energia que o dia exige. E isso é você, alguém que se esgotou, mas que não parou. Existe uma pergunta que talvez esteja a fazer em silêncio neste momento, enquanto ouve estas palavras. Uma pergunta que muita gente carrega durante anos, sem a dizer em voz alta, porque parece perigoso dizê-la, porque parece uma acusação direcionada a Deus, e não apenas uma expressão honesta de dor. Mas vou dizê-la por si, porque acho que merece ser nomeada claramente. Se Deus me vê, se os meus tempos estão nas suas mãos, por que é que a espera dura tanto? Por que é que para algumas pessoas ao meu lado as coisas parecem resolver-se com muito mais facilidade e rapidez? Por que é que o caminho dos outros parece sempre mais curto do que o meu? E as respostas chegam a eles antes de chegarem a mim. É uma pergunta honesta e merece uma resposta igualmente honesta. Não um slogan espiritual que soa bem de imediato, mas que não chega a parte nenhuma quando a noite cai. A resposta tem a ver com peso. Nem todo o destino pesa o mesmo. Nem toda a missão exige o mesmo tipo de preparação. Há coisas que Deus coloca nas mãos de certas pessoas que exigem uma formação mais longa, uma preparação mais profunda, precisamente porque o que vão carregar é de uma dimensão maior. Um artesão que faz peças para uma família precisa de uma preparação diferente de quem vai criar algo que vai durar gerações. O que vai carregar é de uma outra escala e a preparação tem de ser proporcionalmente mais profunda e mais exigente. Isso não é injustiça. É uma lógica que, quando se vê de perto e com olhos desobstruídos pelo ressentimento, tem mais cuidado e mais consideração do que parece à primeira vista. A semente que está no escuro durante mais tempo, a que as pessoas passam ao lado sem notar, é frequentemente a que vai crescer mais alto quando finalmente chegar a hora de subir. E há algo mais que ainda não dissemos. Chegamos agora a uma parte desta conversa que exige atenção particular. Não com medo, mas com a clareza de quem finalmente tem o vocabulário certo para nomear o que tem sentido sem conseguir descrever. A espera prolongada, a sensação de resistência persistente que não se resolve apesar do esforço honesto, a discrepância que continua, mesmo quando se ajusta, se ora, mas se tenta de formas diferentes. Nem sempre é apenas formação divina. Às vezes, há uma outra dimensão nisto que não vemos porque não fomos ensinados a procurá-la. Porque a maioria das conversas espirituais evita este terreno,
talvez por medo de assustar, talvez por não saber como falar dele de forma útil. O apóstolo Paulo foi direto sobre esta realidade, sem rodeios e sem dramatismo desnecessário. Escreveu às igrejas de Éfeso uma frase que muitos leram, mas poucos internalizaram verdadeiramente. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. São palavras que parecem antigas e distantes, porque o vocabulário é de outro tempo. Mas o que Paulo estiu a dizer é simultaneamente simples e muito preciso a uma resistência que não vem da vida natural, não vem do mercado, não vem dos relacionamentos difíceis, não vem das circunstâncias que mudam sem aviso. Vem de algo que se opõe deliberadamente ao que Deus está a construir. Digo isto da mesma forma que um médico experiente e calmo explica um diagnóstico a um doente que precisa de compreender o que está a acontecer. Com serenidade, com clareza, com a intenção de dar mais poder a quem ouve e não menos. Porque quando se compreende de onde vem uma resistência, deixa-se de a interpretar como punição divina ou como falha pessoal irreparável. Começa-se a vê-la pelo que é: oposição deliberada a algo que tem valor real. E a oposição por si só é um tipo de confirmação. O ladrão não entra numa casa vazia. Lembro-me de uma conversa que tive com uma mulher com mais de 50 anos numa tarde de inverno em que a chuva batia na janela da sua cozinha e o cheiro do café acabado de fazer enchia toda a divisão com aquela presença calorosa que o café tem nos dias frios. Ela descrevia um padrão que se repetia na sua vida há décadas, com uma regularidade que ela própria já reconhecia, mas para a qual não tinha ainda uma interpretação que fizesse sentido. Sempre que algo de bom estava prestes a acontecer, sempre que parecia que finalmente a situação ia mudar, aparecia um contratempo. Uma doença inesperada que consumia o tempo e a energia de que precisava. Um conflito que surgia do nada sem razão aparente, que desviava a atenção e esgotava as reservas emocionais. Uma despesa imprevista que desfazia em dias o que tinha sido pacientemente construído ao longo de vários meses. Ela pensava que era azar pessoal, que havia uma relação especial e negativa entre ela e o infortúnio, como se carregasse um sinal invisível que atraía contratempos no pior momento possível. Mas ao olhar para o padrão com mais atenção e mais honestidade, percebemos juntas que os contratempos chegavam precisamente quando ela estava a crescer. Quando estava mais perto de algo que importava de verdade para a sua vida e para a vida das pessoas à sua volta. Isso não é azar, é padrão adversarial. E há uma diferença enorme entre as duas interpretações, porque quando se reconhece o padrão como adversarial, muda completamente a pergunta que se faz. Deixamos de nos perguntar: o que fiz de errado desta vez? E começamos a perguntar: o que é que esta resistência quer impedir? E essa mudança de pergunta é uma mudança radical de perspectiva. Muda a postura. Muda a forma como se responde ao que chega e muda, em última análise, o resultado. Jesus disse no Evangelho de João palavras que não deixam margem para ambiguidade interpretativa. Disse: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Há uma intenção adversarial na existência. Uma intenção que não é aleatória, que não chega por acaso, que não se concentra em lugares sem valor.
Essa intenção concentra-se especialmente naquilo que tem potencial para impactar outras vidas de forma significativa. Naquilo que, se crescer plenamente, vai iluminar muito mais do que apenas a própria pessoa que o carrega. E isso cansa. Sentir resistência sem conseguir perceber de onde vem, cansa de uma forma que é difícil de explicar a quem não passou por isso. Mas compreender de onde vem não é motivo de pânico, não é motivo de recuo, é motivo de reposicionamento consciente e deliberado. E aqui chegamos ao que realmente importa. Reconhecer a resistência não é suficiente por si só. O reconhecimento sem resposta é apenas angústia com mais vocabulário mais sofisticado, mas igualmente paralisante. O que transforma a situação não é apenas saber que há oposição, é saber com convicção baseada em algo mais sólido do que o sentimento do momento que tem autoridade sobre ela. E tem, mesmo quando não sente que tem. Não porque seja forte o suficiente, não porque seja o tipo de pessoa que nunca duvida ou nunca vacila. Não porque tenha feito tudo certo ao longo do caminho, sem erros que lamenta e sem momentos que faria de outra forma. Mas porque a autoridade que recebeu não depende do seu desempenho, depende de quem a deu. E isso é uma distinção que muda tudo, especialmente nos momentos em que se sente mais insuficiente, mais frágil, mais longe da versão de si próprio que gostaria de ser. Houve uma manhã que não esqueço. Acordei cedo ainda com o escuro denso lá fora, com aquele tipo de silêncio que só existe antes de a cidade começar a mexer-se. Havia um pensamento persistente que me acompanhava há dias, a sensação incômoda de que estava a perder algo sem saber ao certo o que. Sentei-me à beira da cama com o frio do chão de pedra nos pés, sem ligar a luz, e fiz algo que raramente tinha feito com tanta honestidade. Pedi clareza, não pedi que as circunstâncias mudassem imediatamente. Não pedi um resultado concreto, nem uma resposta que eu pudesse escrever num papel e guardar. Pedi apenas que Deus me mostrasse o que eu não estava a ver. E essa oração simples, sem palavras elaboradas, nem estrutura cuidadosa, abriu algo dentro de mim que as orações mais longas e mais organizadas não tinham conseguido abrir. Comecei a ver o padrão com olhos diferentes. O que interpretava como falha, comecei a reconhecer como formação. O que interpretava como abandono, comecei a ver como presença silenciosa e muito mais cuidadosa do que eu havia dado crédito. A perspectiva não eliminou as perguntas, mas mudou o lugar de onde as via. O profeta Jeremias escreveu numa das épocas mais difíceis de toda a história de Israel, quando o povo estava no exílio, longe de tudo o que conhecia e amava, sem saber se alguma vez regressaria ao que havia sido normal. Não foi numa época de prosperidade e certeza que estas palavras chegaram. Chegaram no meio da dislocation e da perda. Porque eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Repare no detalhe específico desta promessa. Não diz um plano genérico e vago que pode aplicar-se a qualquer situação. Diz os planos no plural concretos, elaborados com intenção clara e direção específica. Planos continuados que não foram cancelados pelo exílio, que não foram substituídos pelo sofrimento, que não dependiam das circunstâncias externas para continuar a existir. Planos para vós, para si nesta estação que parece longa demais para ter sentido. Passe da posição de quem endura para a posição de quem vê. Não é uma mudança de circunstâncias.
É uma mudança de onde se está posicionado em relação àquilo que está a acontecer. E há uma diferença fundamental que muda completamente a experiência de atravessar a mesma situação entre estar preso e estar posicionado. Preso é sem saída, sem propósito, sem possibilidade real de movimento numa direção que faça sentido. Posicionado é exatamente onde precisa de estar para que o que se segue tenha coerência completa, para que faça sentido quando finalmente chegar, para que a pessoa que o vai receber seja quem tem de ser para lidar bem com o que chega. A perspectiva que tem agora, a capacidade de reconhecer o padrão de nomear a resistência, sem entrar em pânico de perceber que a espera teve propósito e não foi tempo perdido. Essa perspectiva é já uma forma de autoridade, não a autoridade que grita para se fazer ouvir. A autoridade que sabe com calma, que permanece firme sem precisar de provar nada, que não precisa de validação exterior para continuar a andar na direção certa. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses sobre uma paz que excede todo o entendimento humano. Uma frase que conhecemos, mas que frequentemente passamos à frente demasiado depressa. Não disse uma paz que chega depois de tudo se resolver finalmente. Disse uma paz que guarda o coração, mesmo quando o entendimento não acompanha, mesmo quando as perguntas continuam abertas e sem resposta aparente, mesmo quando o caminho não está ainda visível à frente dos nossos pés. Essa paz não é ingenuidade, não é negação da realidade. É a consequência natural de confiar o peso das perguntas a quem as pode segurar sem as largar. Essa paz está disponível para si neste momento, não depois de tudo se resolver, não depois de a espera terminar e os resultados aparecerem. Agora, com a espera ainda em curso, com as perguntas ainda abertas, com o caminho ainda parcialmente na sombra. Não sou vítima do que está a acontecer. Sou alguém que agora o vê com clareza. Deixe que esta frase assente por um momento. Não a leia e passe à frente. Deixe que ela mude a postura interior. Porque ela muda a postura. E a postura muda a resposta. E a resposta é o primeiro passo concreto fora do padrão que tem repetido durante tempo demasiado. Antes de encerrar estas palavras, quero convidá-lo a trazer tudo o que foi dito aqui para um momento de oração. Não uma oração formal com estrutura litúrgica cuidada. Uma conversa simples, honesta e sem pressa com Deus, como quem finalmente tem espaço para falar sem agenda e sem precisar de soar bem para alguém. Senhor, obrigado. Obrigado por cada estação que atravessei sem compreender na altura e que mesmo assim não foi desperdiçada. Obrigado por seres um Deus que não abandona e que não esquece o que prometeu. Obrigado pela tua presença que permaneceu nos momentos em que não a soube reconhecer. Peço-te clareza naquilo que ainda não vejo. Nos padrões que se repetem na minha vida, abre os meus olhos para o que está por baixo da superfície. Onde tenho interpretado a espera como punição, mostra-me a formação que estava a acontecer em silêncio. Onde senti resistência sem compreender a sua origem, dá-me discernimento para reconhecer com serenidade e não com medo. Onde o cansaço me fez questionar a tua presença ou a tua intenção em relação a mim, renova as minhas forças. Não para que trabalhe mais, mas para que caminhe com mais confiança e com menos ansiedade. Dá-me a serenidade de quem sabe que os seus tempos estão nas tuas mãos. E onde há oposição real ao que estás a construir na minha vida, lembra-me da autoridade que recebi.
Não por mérito meu, mas pela tua palavra que não falha, e pelo teu amor que não tem condições nem prazo de validade. Confio que os planos que tens para mim não dependem da minha capacidade de os compreender. Confio que a semente que está no escuro já está a crescer de formas que ainda não consigo ver. Confio que este momento, mesmo com as perguntas que ficam abertas e o caminho que ainda não se vê completo, é parte de algo maior do que consigo alcançar com o meu próprio entendimento. Guarda o meu coração. Guarda-o com a paz que excede tudo o que posso compreender. Amém. Há algo que muda depois de um momento assim. Não necessariamente fora de nós, não de imediato, e não sempre da forma que esperamos, mas dentro, algo assenta de uma forma diferente, e é a partir de dentro que tudo começa a transformar-se de formas que valem a pena esperar. Se estas palavras chegaram até si num momento em que precisava de as ouvir, partilhe este vídeo com alguém que também está numa estação de espera. Deixe um comentário a dizer o que mais ressoou consigo. E se ainda não está inscrito neste canal, faça-o agora para continuar a receber este tipo de conteúdo.